é na minha opinião, uma das melhores casas da história da arquitetura. Tá? É um exemplo, assim, principalmente do que eu quero, de como eu quero que vocês encarem, né, o modo de projetar, né, que tem muito a ver com uma visão suprematista da arquitetura. Quem já fez teoria e história da arquitetura lembra, né, da exposição suprematista que aconteceu em 1915, que foi um dos marcos, né, da pintura abstrata, né, o Casimir Malevich, que veio com aquela simplesmente um quadro que era um quadrado preto num fundo branco, né, o máximo de simplicidade, né, com o mínimo de elementos possível. O que os elementos? É um fundo branco e um quadrado centralizado colocado no meio. E essas coisas, assim, muitas pessoas falam que esse foi um momento em que a arte foi levada a uma certa banalidade. Eu penso diferente, né? Eu sou adepto de uma outra teoria, que é a teoria hegemônica, né? O pensamento, não é uma teoria, né? Um pensamento hegemônico acerca desse tipo de arte, que, na verdade, é um campo da arte que se abriu a mais, né? O problema é o que depois se fez com isso, né? Por exemplo, quando o Marcel Duchamp, que é um artista, né, coloca aquele mictório, né, aquelas coisas que os meninos, né, entram nos banheiros masculinos e tem, né, aqueles de louça, né, quando ele coloca aquilo, isso aconteceu, né, ele colocou aquele objeto e simplesmente chamou ele de A Fonte, né, intitulou ele de A Fonte. Aquilo foi um escândalo na época também, início do século XX, e introduziu o que se chamou em arte de ready-made, né, que é o objeto, tu simplesmente pegar o objeto já feito e colocar ele num outro contexto, ou na verdade, né, botar em outro contexto, porque na verdade o contexto daquilo é um banheiro masculino, né, e ele chamou aquilo de arte. O quadrilátero negro, eu gosto tanto dele, e não só dele, mas dos outros quadros que estavam nessa exposição suprematista. Existia uma cruz, né, que é aquela cruz de braços iguais, né, a cruz grega, né, ou a cruz helvética, que também, né, era uma cruz negra num fundo branco. Existia um círculo também, que o Malevich, ao invés de colocar o círculo no centro do fundo branco, que era um fundo, né, um quadro, né, de borda quadrada e branco, ao invés de ele colocar o círculo negro, como ele fez o quadrilátero, ele desloca o círculo um pouco mais para um canto, criando uma tensão e fortalecendo a ideia de que aquele círculo ele está em movimento, ele está, na verdade, rodando, né? E essa é a dinâmica da forma de um círculo, né? O círculo, ele não, quando a gente bota ele, a gente tende a entender que ele vai girar, pelo menos girar no próprio eixo, ou, né, girar e sair rodando, ao contrário do quadrado. O quadrado, se a gente bota ele, a gente pensa em assentar ele em um dos seus lados. E se a gente bota ele em diagonal, a tendência é a gente imaginar que existe uma tensão, né, uma dinâmica de que ele vai cair e se assentar na sua base. Isso são coisas importantes de entender a plasticidade das formas de um modo bastante objetivo. E por mais que isso possa parecer, assim, e isso é uma crítica normal que se faça, pessoal, parecer uma coisa meio idiota, por exemplo, isso até o meu filho faz, até uma criança de 5 anos faz, né? Na verdade, o que o Malevich estava querendo dizer era uma coisa muito importante, uma lição muito importante para a arquitetura, né? Era pegar o mínimo de elementos possível e tirar o máximo de potência e de expressão daqueles elementos. Se a gente pensa a arquitetura como um ofício que trabalha com meios escassos, né? Ou seja, são materiais, né? São elementos que não existem em abundância, que são caros, né? Pô, para fazer uma casa é uma coisa complicada, né? Um universo de coisas que tem que gastar, mão de obra, tem que... Né? Uma obra, na verdade, parece um campo de guerra, né? É muita destruição, a quantidade de lixo que gera. Então, o que essa arte suprematista ensinou para a arquitetura? Ensinou que a gente pode, né, trabalhar com elementos muito simples e fazer coisas extremamente potentes, né, e espetaculares. Sem esse pensamento, pessoal, não existiria
Mies van der Rohe. Não existiria arquitetura moderna sem isso. Por isso que eu falo, né, dessa exposição suprematista, porque isso foi algo importantíssimo para o desenvolvimento da arquitetura moderna. Essa visão de economia de meios, né, de tu entender, até aí, pessoal, a arquitetura ela era exuberante, né? A arquitetura era gastar muito, os espaços tinham um pé direito, sei lá, de 3,50 metros, né? As paredes extremamente grossas, né? Para parecer que eram de pedra, ou para estruturar os edifícios, né? A arquitetura, ela era assim, ela era referenciada numa arquitetura cara, né? E que, na verdade, essa coisa do caro só começa a ficar muito patente quando, na verdade, se começa a pensar arquitetura para pessoas que não têm tanto poder aquisitivo, porque a arquitetura, ao longo da história, quem teve acesso à arquitetura eram os governantes, eram os reis, né, eram as pessoas mais abastadas. Com a Revolução Industrial, existiu um ganho de poder aquisitivo da população muito grande, né? Começou a se acumular muita riqueza dentro da sociedade e as pessoas começaram a ter poder para comprar arquitetura. Só que para comprar arquitetura era caro, né? Então, se tendia a baratear as coisas, ou se tendia a tentar fazer alternativas de arquitetura que fossem mais baratas. Claro que existiu arquitetura que inspirou, né, essa mudança, se a gente pensa na arquitetura medieval, a arquitetura medieval feita pelas populações, né, dentro dos feudos e dentro dos burgos, né, ela era bastante simples, né, até porque não era feito por arquitetos, não era um pensamento erudito de arquitetura, era uma arquitetura popular, que a gente chama de arquitetura vernacular. Tudo isso incentivou, né, a arquitetura moderna, né? Tudo isso foi importante para se criar uma arquitetura que fosse econômica, produzida em série, né, para ser produzida em massa, e justamente por ser produzida em massa, ser mais barata, né? Quanto mais coisas a gente tem, quanto mais de algo, isso daí é oferta e procura, né? Oferta e demanda. Quanto mais tu tem daquele elemento, menos ele vale, ele fica mais abundante, né? Por isso que água vale menos do que ouro, né? Grosso modo, né? Se a gente vai no deserto, as coisas modificam, né? Eu troco um copo d'água por uma barra de ouro para sobreviver. Mas, assim, normalmente é isso, né? Uma barra de ouro vale mais do que um copo d'água, porque um copo d'água a gente acha facilmente, uma barra de ouro é mais difícil, né? Então, oferta e demanda, tá? Por isso que a arquitetura começa a se baratear, tá? Produção em série, produção industrial. Mas, assim, comecei, né, já a abrir um devaneio, mas eu acho que é importante isso para vocês entenderem realmente, né, como é que as coisas são. E essa casa que eu estou me referindo, que eu vou falar para vocês, é uma casa que ela já é uma casa da década de 60, né? Então, ela já está num período em que a arquitetura moderna começa a ser criticada, né, por vários aspectos, né, muitos aspectos com razão e outros aspectos sem razão, né? Então, ela está num momento em que a arquitetura moderna começa um pouco assim a ser atingida, porque a arquitetura moderna ela vira hegemônica a partir da década de 50. Né? A década de 50 é um momento em que a arquitetura moderna, daquelas vanguardas lá da década de 20, que eram vanguardas, ou seja, eram coisas pontuais, que começaram a chamar a atenção, se massificam. Ou seja, tu olha para os lugares, assim, a maior parte da produção de arquitetura é arquitetura moderna. Né? Isso acontece na década de 50. Na década de 60, começam a aparecer essas críticas, né? E a gente vai ver alguns arquitetos buscando na arquitetura tradicional, na arquitetura do passado, referências para fazer arquitetura no presente. E esse arquiteto que faz essa casa que eu vou mostrar para vocês é um arquiteto que tem isso, né? Ele é um arquiteto que a gente pode dizer que é um arquiteto moderno, ou seja, ele faz arquitetura moderna, mas a arquitetura moderna que ele faz tem uma influência muito forte de arquitetura acadêmica, ou seja, a arquitetura do século XIX,
A professora, ele usa, né, os neos, ele faz uma casa neoclássica, neo-vitoriana, espaços internos neo-vitorianos, ou Luís XVI, ou neo-barroco. Não, ele não faz isso, né, mas ele tem, em alguns aspectos daquela arquitetura moderna, ou seja, muitos aspectos daquela arquitetura moderna que ele faz, uma influência muito forte da tradição acadêmica, né, lá do século XIX. Lembram-se, quem fez teoria e história da arquitetura, a tal da Beaux-Arts, a Escola de Belas Artes francesa, baseada, né, numa composição em eixo, simétrica, né, valorizando também volumetrias puras e adicionando volumes, né. Só que ele trabalha de uma forma diferente. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês agora para eu falar e mostrar para vocês o que é o que é essa casa, né? E quem é esse arquiteto. Por favor, eu preciso que vocês me digam se vocês estão vendo a minha tela. Podem ligar o microfone, um aí, e dizer se está tudo bem, estão vendo a minha tela. Lembrando, né, que para ver a minha tela, tem que clicar no meu iconezinho que apareceu de apresentação. Vai ter Marcos Flávia, né, que é o meu nome estranho, com apresentação do lado, né, no menuzinho ali das pessoas. Por favor, façam isso. Estão vendo aqui a Fisher House? Eu não consigo ver a resposta do chat. Vocês têm que, tem que abrir o microfone e me falar. Sim, está tudo certo, professor. Sim, certinho. Ah, que bom que eu não estou falando sozinho, mas estão dormindo. Porque tem esse perigo também, né? EAD. Se eles desligam a câmera, também não consigo ver se estão aí. Ah, mas pelo menos um deu sinal de vida, quer dizer que vale a pena. Tá bom, então, vamos lá. Continuando, pessoal. Esse arquiteto que eu estou me referindo é um dos principais arquitetos americanos, ou seja, arquiteto radicado nos Estados Unidos. Na verdade, ele nasceu na Ucrânia, não, na Estônia, né, que é um país do leste europeu, mas veio criança para os Estados Unidos, né? Então ele é americano, mas não nasceu nos Estados Unidos. E acabou se tornando um dos maiores arquitetos da história da arquitetura americana, tá? Que é o Louis Kahn. Louis Isidore Kahn, tá? O Kahn, ele tem essa característica que eu falei para vocês de fazer arquitetura moderna, ser influenciado por arquitetura moderna, né? O que é a arquitetura moderna? Arquitetura abstrata, né? Considera a abstração, essa que eu falei para vocês, considera a ideia de economia de meios, considera a funcionalidade, considera a reprodutibilidade, né, das formas, a clareza das formas. Então a gente vai ver tudo isso no Kahn. Novos materiais, que são materiais, né, pós-revolução industrial, como, por exemplo, estruturas metálicas, estruturas em concreto armado, concreto pré-moldado, tudo isso aparece na obra do Kahn como características modernas. Mas ele também tem, como eu tinha dito para vocês, uma valorização de volumetrias puras, né, de eixos de composição. Vocês vão ver que alguns prédios do Kahn são simétricos, né, e ele faz isso de propósito, né. A arquitetura moderna, ela via a simetria como algo que endurecia as possibilidades de composição, né? Os arquitetos, principalmente os arquitetos Beaux-Arts, né, os arquitetos do século XIX, né, da tradição da arquitetura acadêmica, eles utilizavam sempre os edifícios simétricos, porque isso estava ligado à tradição histórica da arquitetura clássica, né, em que um corpo é muito bem proporcionado a partir do momento que ele é simétrico também. A maioria dos elementos na natureza são simétricos. Quando a gente fala em classicismo, vocês lembram que eu sempre falei, né? O classicismo é totalmente inspirado nas formas naturais, nas formas da natureza, né? Então a gente vai ver a simetria, principalmente, né? Eixos de simetria, como elementos estruturadores de arquitetura acadêmica. E o Kahn tem isso. Claro que esse objeto que eu vou mostrar para vocês, ele não é simétrico, tá? Mas vocês vão ver que existe essa clareza na composição dessa residência, que é uma clareza aditiva Beaux-Arts, né? Não Beaux-Arts por simetria, mas a gente consegue ver que é a junção de dois elementos. A composição dessa casa é a junção
de 2 elementos. Como vocês podem ver aí na planta baixa. Mais para frente eu vou explicar melhor essa planta baixa, mas é importante que vocês entendam que são a composição parte de 2 prismas de base quadrada. Tá? Isso é um quadrado, a planta dele. E ele gira um volume em relação ao outro, né? E ele intersecciona uma pontinha de um dos volumes, né, com o outro. Pessoal, isso gera jogos de percepção muito interessantes, tanto na percepção que a gente tem dessa composição à medida que a gente vai olhando ela externamente, quanto à medida que a gente olha internamente. Vocês vão ver que a coisa é muito bem pensada, assim como todas as outras obras que eu mostrei para vocês aqui, tá? Por que isso? Porque o arquiteto está dominando o que ele está fazendo, ele está se divertindo, ele está jogando e está entendendo o jogo dele, está identificando à medida que ele vai mexendo, né, na forma, e vai vendo que as intenções deles vão se materializando a partir desse controle, né, da forma e da composição. Não tem nenhuma diferença daquilo que eu falei para vocês agora no início da aula com relação ao modo que vocês vão ordenando um texto. É a mesma coisa, a gente vai ordenando, né, as partes do texto, as palavras, a sintaxe das frases para conseguir passar o que a gente tem a intenção de passar. E isso vai ficando bonito, vai ficando interessante, vai ficando harmônico. Aí vocês vão ver que essa casa tem isso. Então, assim, muito simples. 2 volumes iguais de base retangular, prismas de base retangular, que um deles é simplesmente girado, né? Não me lembro qual é o ângulo, se é 45 graus, parece ser 45 graus esse giro. Mas também isso, né, para nós agora não interessa tanto. Mas existe um giro, né, essa precisão. Outra coisa muito interessante, pessoal, vejam que em cima ali tem esses 3 desenhos das plantas e em cima existe um corte, né, que passa, na verdade, 2 cortes, né, que mostram essa casa. E vocês veem que nessa parte do corte à esquerda, vocês veem que o terreno ele é em desnível. Existe uma topografia, o terreno vai descendo, né, um barranco, né? E a casa a esse desnível no terreno. E vocês vão ver agora, quando eu mostrar, né, a casa agora nas próximas imagens por fora, vocês vão ver como ele adapta, né, e ele pensa essa composição para ela se adaptar à topografia. Aqui dá para ver muito bem o que eu estou querendo dizer para vocês. Vejam que os 2 volumes cada um deles abriga funções diferentes, né? E daí a gente tem aquela ideia da funcionalidade, né? Mas também uma marcação de caráter diferente, né, de cada um dos volumes e uma organização do programa que está expressa na composição. Ou seja, a composição, ela ordena o programa. Um dos volumes, esse aqui, na hora que a gente está olhando aqui para essa planta aqui, ele está girado, é o volume íntimo. A gente vai ter os dormitórios, ali a suíte principal, né? Tem um pequeno escritório lá em cima, sanitários. E o volume que está mais ortogonal à tela é o volume social, tá? Então, assim, ó, 2 volumes porque eles têm funções diferentes, abrigam espaços com funções diferentes, tá? Um é social e o outro é íntimo. E olha só, pessoal, a gente percebe no trabalho das aberturas, no desenho das aberturas, qual é o volume íntimo e qual é o volume social. Por quê, professor, que dá para ver? Eu não sei se vocês estão percebendo que esse volume que está mais para frente, aqui nessa perspectiva, ele tem uma janela enorme, né, que pega o pavimento do meio e o pavimento de cima, né? Vejam o tamanho dessa janela. Isso significa, pessoal, inclusive aqui na lateral, né, eu vou mostrar aqui com o meu mouse, essa janela aqui, vocês veem que o volume, o Kahn trata o volume com essa linha aqui, ó. E essa linha determina uma divisão dos pavimentos. Estão vendo? Então a gente consegue ter uma leitura muito clara do volume, onde que é o entrepiso do térreo
o entrepiso aqui desse subsolo, o piso desse subsolo, e o entrepiso a meia altura, né? Só que esse volume aqui, pessoal, ele não tem 2 pavimentos, ele é um pavimento único com pé direito duplo. E essa janela aqui, ó, ela descortina esse pé direito duplo, ou seja, por ser aberto um rasgo de cima a baixo, só tem um peitorilzinho aqui, ele está indicando que aqui existe um pé direito duplo, né, que mostra toda essa amplitude do espaço e relaciona o espaço interno amplo com o espaço mais amplo ainda externo, né, busca essa paisagem natural bastante exuberante que tem no lugar, né, para jogar para dentro dessa área social. Esse é o volume social. Vejam que é o volume social que vai caindo, né, e vai adaptando a topografia. Ao mesmo tempo, ele tem, né, as soluções dos volumes, a materialidade, as soluções dos volumes com uma relação, né? Vocês veem que essa linha de metade de pavimento, ela acontece nos 2 volumes. Aqui a gente tem 2 pavimentos mesmo, né? Aqui tem o primeiro pavimento, aqui o segundo pavimento. Aqui não, aqui a gente tem pé direito duplo. Olhem a diferença das janelas. Essas janelas são muito claras na determinação de um pavimento e outro. Essa aqui não. Essa daqui já invade, né, o mesmo elemento que invade os 2 pavimentos e deixa claro que isso é um pé direito duplo. Para não perder a proporção entre os volumes, olha aqui, ó, essa linha do entrepiso aqui, que se torna a linha do piso térreo lá no volume de trás, que na verdade é o volume da frente, né, a gente entra na casa por lá, por trás, depois eu vou mostrar para vocês, ela se mantém, né, essa proporção aqui de 2 pavimentos se mantém nesse volume aqui, que tem 3 pavimentos. Por quê? Porque ele cria uma base e muda o material. A materialidade é diferente, né? A gente tem uma materialidade aqui diferente. Qual é a materialidade daqui? Pedra. Qual é a materialidade daqui? Madeira. Né? A gente tem a madeira como um material tradicional, né? Um material normal de se construir casas, né? Casas antigas, casas tradicionais, os chalés, toda essa história da madeira na arquitetura, ele traz de volta. E a madeira é um material que está muito relacionado com a natureza circundante, né? Então, tudo isso vai fazendo com que a casa vá se integrando ao local, né? A pedra é também um material natural, também está ligado com a história da arquitetura e está muito ligado a terrenos em desnível. Os terrenos em desnível, geralmente, a gente, para utilizar, os homens, para utilizar, tem que cortar ele. Geralmente, quando a gente corta terrenos em desnível, a gente vai encontrar rocha. E a rocha acaba ficando exposta. Às vezes, naturalmente, as rochas vão aflorando, né, por trabalho, a própria acomodação do terreno, né, as intempéries vão trazendo as rochas, né, afloramentos de rocha, ou seja, a construção, ela vai se vinculando ao local quase como se ela tivesse nascido, brotado naturalmente do local onde ela está inserida. Isso tem muito a ver com aquilo que eu falei de relação com o lugar. Lembram lá do quaterno contemporâneo? Que a grande sacada do Alejandro Aravena e do Edson Mafuz, naquele texto, né, bastante conhecido, né, que reflexões sobre a forma pertinente, né, que eles falam do quaterno contemporâneo, e, na verdade, a tríade vitruviana mais a relação com o lugar. É isso que está se estabelecendo aqui. E o texto deles é posterior a essa casa. Mas é claro que eles estão falando coisas que os arquitetos já sabem, né? Não criaram o quaterno, né? Mas eles já sabem que a arquitetura nasce do lugar e ela tem que considerar o lugar para ser uma boa arquitetura, porque isso tem a ver com composição. Não sei se vocês estão percebendo, quando a gente bota madeira num local onde tem um monte de caule de árvore, a gente está relacionando, né, cor, textura, né, tonalidade. E vocês veem como essa casa se integra com a tonalidade da madeira, né? A gente está criando relação entre a paisagem natural, né, e entre a paisagem natural e o objeto arquitetônico que está sendo composto, a composição que a gente está montando, né? Então, a gente vê que essas coisas que eu falei de relação com o lugar estão muito ligadas à arquitetura tradicional, né? Mas, se a gente olha o tratamento dos volumes, é um tratamento abstrato, né? A gente quase não vê janela
Janela, quando eu me refiro a janela, pessoal, é uma janela com um peitorilzinho, né, com uma proporção mais verticalizada, com uma esquadriazinha, né, o vidro todo dividido com a esquadria, porque antigamente não existiam grandes panos de vidro, então as janelas eram com pequenas peças de vidro, né, as janelas não eram muito grandes, eram verticalizadas, porque não se podia abrir muito horizontalmente, porque o prédio caía, né, as estruturas eram de paredes portantes, né, as paredes seguravam isso, então a janela tradicional ela é mais verticalizada e menor. Aqui não, olha só, a gente tem um pano de vidro enorme ali, né? Ela tem uma divisão ali de um lado que continua, né, aquela ideia do entrepiso, apesar de ser pé direito duplo, mas tem um pano de vidro ali, né, na verdade nos dois pavimentos dessa fachada que eu estou me referindo, né, aqui são praticamente só vidro, não tem esquadria aqui, ó, não tem caixilharia, né? Isso aqui, se a gente fosse fazer uma piada, a gente poderia dizer que isso aqui é esquadria de vidro mesmo, né? Mas não é, né? Isso daqui é simplesmente uma placa de vidro que é fixa aqui, ó, que não abre, né? Então, assim, pessoal, o que é isso, né? Quando a gente perde a noção da janela, quando a gente tem, né, só vidro, isso aqui tudo vai se tornando um retângulo abstrato, né? Isso é arquitetura abstrata, isso é uma arquitetura abstrata, é uma arquitetura, e a abstração da arquitetura vem da abstração na arte, que é de arte moderna, de arquitetura moderna, né? Então, a abstração é um dado da modernidade. Então, a gente pode dizer que essa é uma casa moderna, e ela é mesmo, né? E o Kahn é um arquiteto moderno, apesar de ter muita influência da história da arquitetura nas obras dele. Ao mesmo tempo, né, vejam como as coisas têm relação, né? Ó, isso é uma composição, né? Vejam como esse final aqui, né, que é aquela linha média de entrepiso, está determinando uma divisão dessa janela, está virando a verga dessa outra, né? Aqui existe uma outra janelinha que é fechada com umas tampas, essa janela mais vertical, envidraçada, essa daqui tem peitoril, essa parte tem um peitorilzinho, isso é um dado figurativo, porque o que a gente espera de uma janela? Não é chegar numa janela e ter vidro até o chão, a gente espera chegar numa janela e bater com o umbigo nela, né? Pá, bati com o umbigo. Essa é a janela normal, né? Ele retoma essa ideia da janela normal aqui, ó, tá? Apesar dela também ter uma modelagem, né, abstrata. Vejam como o reflexo é muito bonito, né? Como reflexo da paisagem. Parece que o reflexo recorta a paisagem e faz com que ela se mescle muito mais ainda com a natureza do entorno. Só para ir mostrando mais, vejam como aqui, ó, aqui também tem peitoril, ele muda o tipo da madeira, o tratamento da madeira aqui, e a gente vê que tem uma diferença da textura de madeira para essa, para dizer que isso tudo aqui é uma abertura, mas aqui é vidro e aqui é um peitoril de madeira. Então, essa janela também tem questões tradicionais e também tem um desenho abstrato, tá? Um grande pano de vidro, aqui a gente vê direitinho o entrepiso aqui sendo marcado. Olha aqui, eu estava falando aqui, podia estar falando aqui, ó. Aqui também tem isso, né? Uma ideia de que essa janela vai até aqui embaixo, ó, mas na verdade ela tem peitoril. Né? A divisão dela marca um peitoril aqui. Aquela janela que eu tinha falado para vocês, que abre, né, como uma tampa que estava fechada. Aqui, ó, estão vendo isso aqui que está fechado, né? Isso daí é a típica veneziana tradicional, veneziana opaca, né? Os prédios antigos eram muito assim, aqui está aberto, né? A gente vê de lado, está aberto uma delas, né? A outra está fechada. Esse tipo de veneziana de tábuas, assim, opaca, é bem coisa de arquitetura tradicional, né? Isso daí, e vocês vejam que não tem vidro, né? Simplesmente tu fecha isso, tu abre completamente, ventila e fecha, e quando fechou, não vê nada e não ventila nada. Isso aqui, pessoal, é a entrada da casa. A gente acessa a casa por aqui. E o volume que a gente estava conversando, que é o volume social, é esse aqui. E esse aqui é o volume íntimo. É muito estranho, né, que ele faz o acesso da residência, o acesso da casa pelo volume íntimo.
tá aqui, ó, é essa subtração que existe aqui, né? Existe uma perfuração, e essa subtração, ela serve para resguardar a pessoa que está entrando. A gente sempre tem que pensar que os acessos, eles têm que ser protegidos das intempéries. A gente vai entrar numa casa, a gente tem que fechar o guarda-chuva, tem que procurar a chave, né? A gente não pode estar exposto, né? Não se faz uma porta simplesmente num volume, né? E tu abre a porta ali no mesmo plano da fachada. A gente cria reentrâncias ou a gente cria uma saliência com uma cobertura, alguma coisa, para proteger as pessoas, e isso já serve como marcação de acesso. Claro que a gente vai pensar nas formas disso tudo, né? Mas isso serve como marcação de acesso. E vejam como esse volume, que é bastante tradicional, olha aqui ele faz uma brincadeirinha, ó, com a demarcação do entrepiso, né? O entrepiso está marcado, na verdade, no forro aqui do pavimento de baixo, e aqui ele brinca e traz para o piso. E essas janelas aqui são umas janelas mais altas, que ele tem na parte interna, elas se projetam, né? Elas são para dentro, né? Elas mergulham para dentro do espaço interno, né? Vocês vão ver que depois na planta como é que isso acontece. E ele também coloca peitoril, né? Isso daqui, na verdade, é uma chapa metálica, parece um aço cortem, né? Aquele aço enferrujado, já ferruginoso, né? Então a gente vê que tem um peitoril, mas ao mesmo tempo a gente não perde a leitura de um desenho abstrato, né? Uma janela de cima a baixo aqui, e que une as duas janelas. E aqui, quando ele faz o recorte, né, para marcar a entrada, ele também usa, né, nessa parte interna aqui, esse tipo de chapa metálica desse aço. Isso faz com que exista um contraste entre o fechamento da superfície do volume e o fechamento interno. Isso é uma coisa muito comum em arquitetura moderna, pessoal, para marcar. O Le Corbusier fazia isso direto. Quando a gente faz isso, a gente muda o material, quando a gente tem um corte na composição, a gente muda esse material da substância interna do volume com relação à sua casca externa, é a mesma sensação de casca e conteúdo, é como se eu cortasse o meu braço. Se eu cortar o meu braço, vocês vão ver que tem a pele do braço, e quando vocês olharem para dentro vai ter uma outra cor, que é a cor da carne viva, né, do sangue, né, vai estar vermelho, vai ter uma outra cor diferente da pele. Então a gente tem uma ideia de pele e substância. Muita gente faz esse tipo de modificação. Para que isso, pessoal? Para salientar a operação de subtração. Estão entendendo? Quando eu faço esse corte, eu saliento a subtração, porque é o que a gente espera que aconteça quando a gente corta um elemento. Pensam vocês cortando uma laranja, né? A laranja por fora é diferente da laranja por dentro. Uma maçã também. O que se espera é que quando tu cortar alguma coisa, tu vai ter uma substância interna que ela vai ter uma diferença com relação à sua casca, né? Isso é natural também. E a gente compreende as coisas assim, né? Vamos dar mais uma olhadinha. Ó, essa parte de baixo aqui vocês vão ver que depois na planta, que é um depósito e uma adega, né? Um lugar assim bem que é local assim, mais utilitário, é bem como se usam os porões, né? Isso daí é bem característico de porão mesmo de casa, né? Muito bonita a sombra dessa foto, né? A gente vê como os elementos marcam sombras importantes e salientam o jogo compositivo que o Kahn está tentando colocar. Aqui eu retomei as plantas só para a gente dar uma olhadinha, né? Como é que esse cara, esse gênio, né, monta esse joguinho. À medida que a gente vai olhando os volumes externamente, não sei se vocês perceberam, mas quando a gente se posiciona... Aqui na entrada é fantástico de falar sobre isso. Olha só, pessoal, a gente chega aqui nessa entrada, além daquela subtração que está se descortinando, né, está aparecendo, o paisagismo um pouco bloqueia o volume lá de trás, tudo está montado para chamar atenção para aquela porta ali. E quando a gente chega, o volume que a gente sente girado é o volume onde está a entrada. Percebam isso. A gente percebe o outro volume mais ortogonal. Lembram do quadrado que eu falei? A tendência do quadrado se assentar. Se a gente está chegando ortogonalmente, a gente vê aquele volume lá de trás quase como se ele estivesse perpendicular à nossa visão. E esse volume do lado, ele está dando a sensação de estar girado. Estão percebendo isso? É esse volume que gira. Se esse volume gira, naturalmente ele chama mais atenção, porque ele é a coisa excêntrica, ele é o estranho.
Então, existe um jogo de hierarquia aí. Só que, pessoal, à medida que eu vou me aproximando da casa, olha só que coisa. À medida que eu vou me aproximando da porta, eu vou ficando ortogonal. Eu vou vendo, a minha visão vai ficando ortogonal, o volume está girado. E daí o outro se torna inclinado. Estão percebendo que esse joguinho, ele é muito interessante, né? Porque quando tu vira ortogonalmente, a tua visão para um volume que estava girado, o outro gira. É quase que tu não conseguisse chegar no volume girado. É uma coisa muito interessante. E óbvio que o Kahn está jogando com isso o tempo inteiro. Ele entendeu isso. Ele entendeu que esse jogo compositivo acontece assim. Isso é uma coisa muito legal, pessoal, muito divertido, e são coisas que vocês vão vendo. Não tem como eu escrever um livro sobre isso, entendeu? Com todas essas coisas, às vezes a gente se surpreende com as composições que a gente pode fazer, às vezes tu testa uma coisa e tu vê, meu Deus, olha só, essa composição diz isso. Eu tenho esses efeitos, né? E eu só vou descobrir isso quando eu modelo daquele jeito, né? Eu vou estudando as formas, é isso que é estudar as formas, né? E a gente vai entrar agora, né? Para vocês entenderem, aqui na planta. Aquela chegada é por aqui, ó. A gente chega aqui e daí a gente vê, ó, aquilo que eu tinha dito, esse volume social aqui, a gente vê ortogonalmente a nossa visão. Daí a gente vai entrando aqui, ó. Quando a gente vira aqui para entrar, vejam que eu tô ortogonal, é isso agora, né? E isso aqui fica inclinado. Tá? Acho que vocês entenderam, né? Aqui tem o resguardo, aquela subtração de resguardo, né? O fechamento com a chapa, né? Então, a gente sente que isso é uma subtração e existe a porta. Quando a gente entra aqui, pessoal, lembra que eu falei? Bah, que coisa estranha, ele está fazendo o acesso da casa bem pela área íntima. Se vocês olharem aqui, à direita tem um corredor e no pavimento térreo a gente tem a suíte, né? O quarto principal, que é essa grande quarto aqui. A gente entra, tem um closet, né? Aqui um closet, e daí aqui o banheiro com banheira, né? Tá ali o vaso sanitário, pia. E daí a gente vê, né, aquela profundidade daquela janela que vai de cima a baixo, né? Mas nas outras fachadas a gente também tem janelas, né, que são mais profundas. Vejam que aqui tem um armário embutido, né? Na verdade, dois, um armário que fica voltado aqui para o quarto, bem junto, né? A mesma espessura, olha só, a relação da espessura da janela, que a gente vê lá de fora, é a mesma relação que existe dessa fita de armários aqui interna. Ou seja, existe uma relação entre a composição da fachada, o tamanho dos elementos de composição da fachada e a ordenação dos elementos internamente. Isso é uma das coisas mais difíceis na arquitetura, eu acho que eu já comentei isso com vocês, que é relacionar os elementos internos com os elementos externos. Então, a gente entra aqui, só que a tendência, vou entrar aqui, eu estou muito perto do quarto, né, não vai ficar uma coisa ruim? Vai, né, tem esse armário aqui, nesse corredor, que é um armário, né, provavelmente para coisas daqui, né, desse espaço, ou também daqui, porque ele está muito bem ligado com a parte social, né, talvez seja por isso, né, para cá. Mas olha só o que o cara faz, pessoal, para a pessoa não ter a curiosidade de entrar aqui. Ele chama a atenção da pessoa para cá, ó. Por quê? Com uma grande janela aqui no fundo que recorta a paisagem verde. Então, a gente entra aqui e a gente vê, fazendo uma brincadeira, né, a luz no fim do túnel. A gente tem um ponto focal que é a paisagem. A tendência da gente não é dar bola para um corredor, é sair correndo para ver a paisagem, né, para ver a vista, nos direcionar para cá, é onde tem luz, né, a gente vai para a luz, a gente não vai para o escuro, né, a tendência é essa. E à medida que eu tô indo aqui, pessoal, em direção aqui, ó, eu consigo vislumbrar esse espaço, e olha só, eu tô andando num espaço ortogonal, e daqui a pouco tem de novo um espaço inclinado, chamando a atenção por estar girado, e justamente porque é para a gente ir para cá. Né? Aqui é a hierarquia, aqui é o espaço hierárquico, e a gente vê ele hierárquico inclinado. Isso é espetacular da gente perceber. Vocês imaginam o dia que eu vi isso pela primeira vez? Eu quase chorei, né? Porque, meu Deus do céu, olha o que o cara tá fazendo, né? Olha o que o cara, olha o olho que o cara tem sobre os elementos, né? Sobre a sequência dos espaços. É incrível, né? É um grande arquiteto. Um grande arquiteto. E daí o que acontece, pessoal? Olha só
que legal. A gente vem para cá, tem essa ideia, a gente tende a vir para cá por causa da hierarquia. A gente entra nesse espaço, em diagonal, e a gente vê essa enorme janela, que é aquela janela que eu falei para vocês, do pé direito duplo. Isso aqui tudo é porque ela tem reentrâncias, né? E existe um móvel, né? Um banco aqui que é como se brotasse da esquadria. Vocês vão ver depois dele. Que é um ponto que chama atenção hierarquicamente também. Então, a gente entra aqui, tem aquele jorro de luz enorme, né? Por causa do pé direito duplo e dessa grande janela. E isso tudo também banha este elemento aqui, que é uma lareira. Vejam que essa lareira, ela também faz parte da ideia de jogo de giro com elementos puros, né, volumes puros. Se os outros são prismas de base quadrada, aqui a gente tem metade de um cilindro. Essa lareira aqui é metade de um cilindro. Vocês vão ver que ele gira essa lareira para ajudar a fazer a transição e a articulação, né, ou seja, para demarcar esse espaço aqui como a sala de estar. Vocês estão vendo, ó, tem um ponto aqui, essa janela aqui que é outro ponto, a parede e esse outro fechamento aqui que é esse banco. Isso conforma esse retângulo aqui, ó, como a sala de estar. Ele está configurando o espaço, apesar, vocês vão ver, desse espaço todo aqui, ó, ser integrado. Ou seja, tudo isso aqui é um espaço. Lembra que eu falei para vocês? Espaços dentro de espaços? Isso aqui tudo é um espaço integrado, mas a gente tem um espaço, tem um outro espaço de circulação aqui é a sala de jantar e aqui é a cozinha. É incrível isso, né? É uma coisa muito bem pensada. E olha só, a posição da lareira gira e também chama atenção na diagonal. Também vira um elemento na diagonal e a gente tende a circular aqui nesse sentido, em diagonal para chegar num outro espaço ortogonal que é a sala de jantar. Pena que essas plantas não estão bem mobiliadas, né? Mas agora, quando eu mostrar os espaços para vocês, vocês vão ver, tá? Aqui é uma escadinha que vem lá de baixo, tá? A gente consegue ir lá para a adega, por aqui, tá? Vem lá daquela pavimento, né, semi-enterrado, esse pavimento aqui que está aqui. E essa parede aqui que determina a cozinha é uma parede que tem a altura de um pavimento, ou seja, vocês vão ver que acaba aqui, acaba no primeiro pavimento, enquanto que o espaço inteiro fica no segundo pavimento. Por isso que a gente tem a sensação de que tudo isso aqui está no mesmo espaço, está integrado. Tá? Porque, na verdade, é tudo integrado, mas ele vai demarcando os espaços com esses outros elementos. Se a gente vai para a área íntima, né, aqui, a gente sobe essa escada e sai lá no segundo pavimento, tem um dormitório aqui, outro dormitório aqui, vejam, né, de novo, né, ele faz uma certa profundidade nas aberturas. Para que se faz essas profundidades, pessoal? Geralmente é para proteger de uma insolação excessiva, né? Quando tu joga a janela, não é nem o caso, porque o vidro fica rente à fachada, né, mas ele protege quando ele cria essas barreiras aqui. E ele já aproveita para criar essas barreiras e proteger o espaço interno da iluminação muito intensa, e ajusta armário para esses ambientes internos, para esses dois dormitórios, né? Aqui a gente tem um escritório, né, que tem essa janelinha pequena e essa janelinha pequena iguais, né, nesses dois lados, e aqui um depósito e lá no fundo um banheiro. Olha a janela do banheiro. Vocês veem que esses elementos aqui, com essa mesma proporção, estão vendo? Essas janelas são todas do mesmo tamanho, da mesma profundidade, em todas as fachadas. Isso vai criando relação entre essa fachada, entre essa fachada, entre essa fachada, entre esse espaço, entre esse espaço, entre esse espaço. A gente entra nesse espaço e a gente vê que ele faz parte de uma casa que tem esse escritório, que tem esse banheiro, porque eu identifico isso aqui, semelhante a isso aqui, semelhante a isso aqui. Tudo isso é composição. Tudo isso é entender que todos os elementos formam um conjunto. E é isso que a gente tem que trabalhar, né? Quanto mais os elementos se relacionam, mais a harmonia existe, tá? E aqui, obviamente, não tem relação nenhuma, porque isso aqui é um pé direito duplo, né? Não tem uma outra laje aqui, um outro pavimento. Isso aqui é um vazio, né? Olha aqui. Isso aqui é depois que entra na casa. À direita aqui, vocês têm a entrada para a área íntima. Esse aqui é o armário, aquele, né?
E olha lá no fundo o recorte da árvore, olha que beleza, né? A gente entra na casa e tem isso como ponto focal que nos tira completamente a atenção dessa entrada aqui, sem precisar ter porta. A gente vai naquela direção, à medida que a gente está indo naquela direção, olha a luz, aquela enorme, intensa daquela janela onde tem aquele banco, aquele sofá de madeira que eu falei que brota da esquadria, iluminando essa face interna aqui. Vocês veem que por dentro não é madeira, né, nas paredes, é um outro tipo de material. Isso deve ser algum tipo de chapa, alguma coisa, né, que tenha talvez assim, tenha uma textura por cima mais homogênea que a gente não consegue ver que são chapas, né, junto, parece uma massa construída, né, mas o piso é de madeira. Vejam como as tonalidades, a tonalidade desse fechamento aqui é muito parecida com a tonalidade da madeira, e aqui dentro a gente tem a madeira, né? Tudo em madeira, o resto, né? Boa parte em madeira. Então a tendência que a gente tem de se direcionar lá para o fundo e já se maravilhar com a entrada da área social. E quando a gente entra nessa área social, boh! Claro que não está mobiliada, né? Mas a gente vê, né? A ideia daquela profundidade, né? Olha o grande recorte aqui da paisagem verde, a gente vê um pedaço do céu, vê a paisagem verde, a gente tem, mesmo com o pé direito duplo, a gente não fica com uma escala muito grande, porque ele divide essa grande esquadria, essa grande janela, né? A partir da linha, né? Do segundo pavimento, daquela linha que divide em 2 pavimentos os volumes, isso quebra a escala. Os alunos às vezes me perguntam assim, eu falo, isso daí está muito alto para o local onde ele está inserido, né? Ou para a relação de uma pessoa, para a escala humana. Daí o aluno me pergunta, professor, mas se eu baixar, eu não vou conseguir colocar as coisas que eu quero. Eu falei, quem tu diz que tu tem que baixar para diminuir as coisas? Quando tu tem um retângulo e tu copia ele para o lado e divide ele ao meio, se tu olhar, agora tu não tem mais um retângulo grande, tu tem 2 retângulos menores, né? Então tu consegue, sem ter que diminuir uma coisa, diminuir a sensação dela, porque são 2 coisas menores ao invés de uma coisa enorme. Estão entendendo? Se ele tivesse feito essa janela inteira aqui, ó, ela ia ter uma sensação de ser muito maior do que dividindo ela em 2. Professor, por que acontece isso? Pergunta para Deus. Não sei, é assim, né? Isso é um fenômeno natural, visual, tá? Quando a gente entra aqui, olha como esse elemento ganha hierarquia, né? Pelo revestimento de pedra, remete ao revestimento lá de baixo, e ele, na verdade, se a gente olhar, né, nas plantas, olha que ele brota lá de baixo, né? Essa lareira brota lá do subsolo onde tem a pedra. É muito interessante, isso é muito bem pensado, pessoal. Olha aqui, olha o tratamento do revestimento. Aqui existe um pedrão, uma pedra inteira aqui também. Daí quando chega aqui na verga tem uma pedrona que sustenta, né, que pegaria, né, isso é revestimento, é claro, mas dá a sensação de que esse peso todo aqui está caindo nessa pedra aqui, que é o que a gente chama de lintel, né, ou verga, cai aqui e transmite para cá, ó. Ops. Transmite para cá. Tá? Olhem aquilo que eu tinha falado, olha aqui o recorte em diagonal da sala de jantar. Vejam como a sala de jantar, por ser fechado aqui, ela ganha muito mais uma sensação de pé direito simples, apesar de ser pé direito duplo também. Olhem a altura em um pavimento da cozinha, né? A cozinha é fechada, ela não é integrada, mas ao mesmo tempo ela é integrada. Tudo faz parte de um mesmo espaço, mas as coisas estão configuradas, articuladas, né? Configuradas como espaços diferentes, e existe uma grande hierarquia da lareira e também disso aqui. Olha que bonito. Aqui já está mobiliado, né? Olha lá, a gente vê uma cadeirinha lá. Vejam como a escuridão disso daqui faz com que a gente perca a leitura da amplitude do pé direito duplo, e como esse espaço é menor, ele diminui a altura dele, né? Faz a gente ter uma sensação. Isso daqui é como a casa andava lá pelos idos de 2000 e pouco, né? Quando esse senhor aqui fez um documentário sobre... Esse documentário eu acho que vocês acham no YouTube, um documentário chamado My Architect, Meu Arquiteto, né? Esse senhor aqui, ele é filho do Kahn, né? Ele é um dos filhos do Kahn. O Kahn, ele era um cara meio assim... meio safado, né? Safado no sentido de
ele tinha muitas mulheres, né? Apesar de ser feio, de doer, né? Parecia um cachorro sarnoso, né? Tinha uma mancha na cara, assim, de uma queimadura que ele teve quando era criança. Né? Ele, depois que ganhou fama, né, virou mulherengo. E daí ele tinha, como diz, né, dizia o Jô Soares, era pai de famílias, né? Tinha umas 3 mulheres, né, ao mesmo tempo, com família mesmo, né, com filho e coisa. E ele, esse filho dele, né, não me lembro o nome dele, ele resolve, depois de velho, né, claro que todos os filhos do Kant tiveram um conflito muito grande com ele, e ele também morreu, né, e não pôde, né, conviver muito com eles, resolve, depois de um tempo lá, ele já pelos seus quase 40 anos, resolve visitar as obras do pai dele, né, ele visita várias obras, e também retoma, né, várias histórias familiares. Ele vai conhecer, né, ele vai falar com as mulheres, né, que o Kant se relacionou, né, com as madrastas, entre aspas, né, e conhece também os irmãos, né, que tem aí perdidos, né. Rodei aqui. E isso daqui é uma cena do filme, tá? Aqui tá o filho dele, essa daqui é uma das mulheres do Kant, que não é a mãe dele, né? Ele conversando com ela, e essa daqui, se não me engano, é uma filha dela, uma das filhas do Kant, né? Não sei se é só filha dela ou se é filha dela com o Kant também. Então claro, é um documentário, se vocês verem o documentário, vocês vão ver que é um documentário muito mais dramático, assim, do que propriamente de arquitetura, mas também tem muito de arquitetura, né? Eu me lembro de uma cena que é muito bonita no filme, que ele está visitando uma das obras mais importantes do Kant, que é a Assembleia de Dhaka, né, em Bangladesh, um país da Ásia, né, viajam uma distância muito grande para conhecer, e é um prédio impressionante, monumental, um troço gigantesco, né, uma coisa linda, é muito bonito aquele prédio. Aquele lá, sim, é acadêmico Beaux-Arts mesmo, né? Só que moderno também, né? Mas tem uma forte influência, né? É simétrico, né? É monumental. E daí ele começa a conversar com umas pessoas que são dali do local sobre o prédio, né? E os caras começam a falar, não, esse prédio é muito bonito, né? Daí ele, tu já ouviu falar do arquiteto? Ele, sim, eu não me lembro do arquiteto, mas é um arquiteto americano, né? A gente gosta muito desse prédio, um prédio lindo, né? A cidade ficou conhecida por causa desse edifício, coisa. Daí ele conta para os caras que ele é o filho do arquiteto, né? E é muito incrível assim, a reação das pessoas quando ele fala isso, eles começam a abraçar ele, né? Como forma de agradecimento, né, pelo trabalho. Isso é uma das coisas bonitas da arquitetura, né? Como a gente consegue mover as pessoas, né, a partir do trabalho que fica, né, e que passa além da própria existência de nós como seres humanos. Na verdade, isso daqui, como eu falei para vocês, a gente está conversando com o Kant. Na verdade, a gente está entendendo as coisas que ele está nos dizendo. Por isso que a arquitetura é linguagem. Né? A gente está entendendo como ele está configurando os espaços. A gente está sentindo, a gente está fluindo os espaços e está entendendo toda a comunicação e como ele resolve o problema, né, da arquitetura, desse projeto específico da arquitetura. E é muito bonito isso. Né? E eu gosto de falar essas coisas porque isso empolga, né, os alunos. E é isso mesmo, vocês vão ver que existe isso com os bons arquitetos. Né? E aqui vocês estão diante de um dos maiores. Né? Esse daí é um dos maiores arquitetos que já passaram pela face da Terra, é o seu Luiz Kant. Só para passar mais umas imagens, vejam aqui, olha só que coisa bonita isso aqui. Isso é uma casinha muito simples, olha só como é uma coisa, quase uma simplicidade artesanal de campo, assim, de bem cidade, casa suburbana, né, uma casinha, assim, que tu entra, assim, ela tem uma escala pequena, não é nada exuberante, lembre-se, a gente está num lugar de pé direito duplo, mas a gente quase não sente isso. O lugar é muito aconchegante. Olha lá aquela venezianinha, como ajuda a determinar esse caráter que eu estou falando, tem peitoril, e daqui a pouco tem uma pele de vidro, mas olha, daqui a pouco tem umas plantas penduradas, nem precisava, né, porque a vegetação de fora já faz a função dessas plantas. Um mobiliário muito simples também, né. Isso daqui é um dos quartos lá em cima, né, que a gente tem também vinculado ao peitoril da janela, observem, né, percebam, né,
Olha, esse computador aqui é muito engraçado. Mas percebam, assim, como o peitoril, o desenho da janela tem a ver com a altura onde está colocada a bancada, né? O mobiliário, ele surge do desenho da esquadrilha, né? Isso daqui também é aquela projeção para dentro, né? Daquelas janelas verticalizadas. Então, assim, pessoal, aqui, né, vou encerrar, né, essa apresentação desse prédio, dessa construção, né, mas, assim, isso aqui é um grande exemplo de arquitetura, né, isso daqui e a gente tem que buscar os melhores exemplos, porque a gente aprende muito com os melhores exemplos, né. Então, assim, sempre que vocês forem estudar, peguem as melhores coisas, peguem os melhores arquitetos e vão estudar as obras deles, mas vão estudar assim como eu estou mostrando para vocês, né? Tentem entender isso. Entrem nas casas, né? Olhem como é que é cada coisinha. Pensem na relação da casa com o contexto, né? Pensem como ela está organizando o programa, pensem na forma dela. Vocês vão ver que vocês vão começar, à medida que vocês vão percebendo isso, a ter muito prazer com isso, né? Porque é realmente muito prazeroso. É incrível isso. E quando a gente pensa que o nosso trabalho é fazer isso, vocês vão se empolgar horrores para projetar. A melhor coisa quando vocês estiverem lá na prancheta de vocês, né, ou no computador, desenhando, modelando as coisas, pensando como é que vai relacionar um espaço com outro, como é que vai organizar a planta, que vocês já vão estar de saco cheio de tanto que ficam em cima, e de tanto que eu vou dizer que está ruim, que está mal, e que tem que arrumar. Se vocês cansarem, por favor, vão olhar a arquitetura, porque vocês vão começar a olhar a arquitetura, vocês vão se empolgar, vão começar a mexer, e daqui a pouco vocês vão voltar correndo para o projeto de vocês, com vontade de fazer. E depois que acontecer isso, né, o mosquitinho da arquitetura já picou vocês, porque daí vocês já estão viciados na coisa, né? Eu sou um arquiteto, né, que eu estou sempre trabalhando com criação de arquitetura, né, mas eu não tenho muitos clientes, então às vezes eu fico, né, com uma vontade, assim, desgraçada de projetar alguma coisa, eu vou lá e invento um projeto para fazer. Marcos, tu é louco? Não, eu sou arquiteto, né, eu tenho vontade de fazer isso, né, porque eu aprendi a fazer isso e eu curto fazer a coisa, é muito legal, é muito divertido. E também é muito prazeroso fazer e também olhar as coisas que os outros estão fazendo. Não pensem que, para mim, é um fardo olhar os projetos de vocês, quando vocês fazem os projetos, olhar. Para mim, eu me divirto. Eu me lembro até de um professor meu, que uma vez a gente fez a entrega, né? Entregamos tudo em Canudo, assim. Daí eram uns 30 alunos, assim, eles, né, eram 4 professores, eles vieram com os braços cheios, assim, de Canudo, deu, bah, que agora que vocês vão passar trabalho para corrigir isso daí tudo, né? A gente passou um trabalhão a fazer, agora vocês vão trabalhar que nem doido. Daí ele virou para mim e falou assim, Marcos, agora nós vamos nos divertir, né? E eu me lembro que aquilo ficou marcado na minha cabeça, porque eu estava com uma visão completamente equivocada. Claro, eu já curti a arquitetura também, mas foi, assim, impressionante ver a cara dele, assim, de alegria, de prazer, com aquele monte de projeto debaixo do braço, querendo curtir, né, se divertir. E eu curto, quando vocês estão fazendo o trabalho de vocês, eu estou curtindo também. Eu estou me divertindo também, né? Então, assim, eu espero que essa conversa aqui sirva para, né, para empolgar vocês, para que vocês realmente se dediquem no projeto, quando a gente começar a desenvolver finalmente, né, o projeto, e que vocês entrem na brincadeira e que vocês aprendam a fazer isso bem, né? Vocês vão ver que no começo é muito difícil, mas depois se torna muito prazeroso, muito prazeroso. E vai continuar difícil, mas o prazer vai ser maior, né? O trabalho vai ser, assim, só uma coisa necessária para eu ter bastante prazer, tá? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer, eu não sei, na verdade, nem se todos estão aí, né? Se alguém puder me dar Não, só uma dúvida, uma curiosidade, em relação àquela lareira, não achou que ficou meio estranho na posição dela, onde ela está, tipo, quase obstruindo o caminho e meio que na diagonal? Qual a tua opinião, assim? A lareira que tem na casa. Ah, a lareira? Isso. Tá, vamos colocar lá na imagem da lareira, então, e vamos conversar. Ops, aqui. Olha só, foi o Eduardo, né, que falou? Não, Douglas. Douglas, tá, desculpa. Douglas, olha só,
eu não diria que ela está atrapalhando, porque eu não consigo, assim, eu não tenho impedimento nenhum para me deslocar e chegar na sala de jantar, né? Muito pelo contrário, o formato semicilíndrico da lareira, inclusive, torna aquela junção, aquela conexão entre esse espaço da sala de estar e a sala de jantar mais fluido. Mas é óbvio que ele está tentando criar uma porta. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Ele está criando uma porta. É quase como se ele estivesse tentando enclausurar um espaço sem enclausurar. Não sei se vocês entendem. Olha só, olhem a junção, olhem como funcionam as coisas. Olha a altura da cozinha, da parede da cozinha, do volume que fecha a cozinha. A distância que ele está desse volume da lareira, e olhem a verga lá da janela lá no fundo. Isso é uma porta, né? Eu não sei se vocês tinham percebido, mas isso é uma porta. Mas, ao mesmo tempo, essa amplitude aqui, a continuidade desse plano de cobertura faz com que a gente entenda que todos esses elementos estão compondo um espaço único, mas estão gerando campos espaciais diferenciados dentro desse espaço único. Então, é um modo de não deixar de integrar esse espaço, mas ter um certo controle, né, na demarcação deles. Né? A pessoa está na sala de jantar, ela está na sala de jantar. Ela está na sala de estar, ela está na sala de estar. Existe uma conexão muito tênue. Então, eu acho que não é atrapalhar, é fechar um pouco os espaços, né? Articular, como a gente fala, né? Quando a gente fala articular, é quando a gente demarca um espaço. Lembram da lagosta lá, que é uma forma articulada? Quanto mais demarcado um espaço está, e ele vai se demarcando pelos seus limites, lembram disso? O busto da Nefertiti, quanto mais demarcado um espaço está, mais claro ele está, né? Eu sei muito bem que aqui é o estar, lá é o jantar e ali é a cozinha. Apesar deles continuarem tendo integração. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas a intenção do Kahn é essa. A intenção dele não é fazer com que a lareira atrapalhe, é fazer com que a lareira vire um objeto, o objeto mais hierárquico, um dos mais hierárquicos da composição. Vejam que bonito, ele muda o material, ele bota essa pedra e a pele de vidro que está aqui, ó, banha, olha a luz aqui, ó, para valorizar a pedra. O cara era foda, tá? Vou falar a verdade, o cara era foda. Tá? Estudem o Kahn que vocês vão se emocionar. Tá? Tem muita coisa boa. Essa, para mim, aqui é uma das melhores casas da história da arquitetura. Tá? É um troço, assim, impressionante isso aí. Tá? E mais alguma pergunta? Não?